Dia a todos, né? Acho que a maioria de vocês já me conhece. Quem não me conhece, meu nome é Matheus. Eu sou docente da disciplina de hematologia e hemoterapia. E hoje eu trouxe para vocês uma aula que, dentro do que eu gosto de falar, geral, ela é bem interessante, mas ela não é muito dinâmica, né? Ela não tem tantos racionais, então ela fica um pouco... Eu espero que ela não se torne um pouco chata, vamos dizer assim. Bom, então o que acontece, né? Foi lançado, então a gente vai falar hoje sobre a quinta edição da classificação OMS, tá? Focando nas neoplasias linfóides, que não fica muito grande. Há cerca de 3 semanas, aproximadamente, foi publicado esse artigo na Leuquímia, que é a quinta edição da Organização Mundial da Saúde, né, da classificação dos tumores hematolinfóides, né? Saiu foram 3 artigos publicados, um que é um pequeno editorial, uma pequena explicação de como que é a classificação, um sobre neoplasias linfóides e outro sobre neoplasias mieloides. E hoje a gente vai falar sobre as neoplasias linfóides. Toda a classificação, né, ela tem, obviamente, algumas críticas que nós podemos fazer à classificação e ela, de maneira geral, ela é bastante complexa, né? Tem que envolver vários fatores. Essa já é a quinta edição do que eles chamam de Blue Book, né, o livro azul, que é o projeto de classificação de todas as neoplasias das várias especialidades. Cada especialidade tem o seu livro, vamos dizer assim, e em geral eles andam juntos, então a gente não pode ter a classificação 3 dos tumores neurológicos e a classificação 8 dos tumores do sistema reprodutor, por exemplo. Então eles sempre vão andando juntos. No caso da hemato, a primeira classificação ela foi lá para a década de 70. Passaram-se quase 20 anos até sair nova classificação por volta de início dos anos 2000, depois 2004, 2008 e agora saindo em 2022. Ainda não tem o livro, tá? Então algumas coisas eu não vou conseguir detalhar mais, até por causa do tempo, efetivamente, né? Mas provavelmente a gente vai ter no livro algumas explicações mais aprofundadas sobre alguns tópicos que sejam de interesse de cada um. E, na verdade, assim, aqui eu vou fazer uma passagem sobre as neoplasias linfóides, então acho que vai ser importante a participação de vocês que lidam, às vezes, especificamente com isso daí. E uma coisa interessante dessa edição, que o pessoal ressalta, é que as edições anteriores acabavam tendo poucos editores, né? Então, era um trabalho hercúleo fazer tudo que eles fizeram, né? Mas, por outro lado, poderia ter algum bias pessoal. Então, essa edição ela tem muito mais pessoas participando como editores, né? Além de centenas de autores para cada capítulo individual. Tá? Bom, o que acontece? Eles introduziram aqui na classificação das neoplasias uma certa hierarquia. Então, as doenças elas são colocadas em categorias, né? Então, por exemplo, doenças de células B maduras, né? Por exemplo, elas têm uma família, que é a família ou uma classe dos difusos de grandes células, como exemplo, né? Depois uma entidade e depois um subtipo. Então a gente vai ter a categoria das células, é como se fossem os capítulos do livro, né? A categoria. Depois as famílias são as doenças com seu nome maior, vamos dizer assim, um guarda-chuva, e depois, a depender principalmente do molecular, do citogenético e molecular, vamos dizer assim, dessas doenças, elas são classificadas em entidades e, eventualmente, até em subtipos, né? A grande questão é que isso é bastante dependente hoje em dia, né, principalmente nessa classificação, de testes genéticos ou moleculares. Eles são muito importantes para a classificação, o que faz com que, eventualmente, a gente tenha algumas dificuldades, né, em países que têm menos acesso a todos os recursos necessários. Inclusive, pensando nisso, eles dividem esses exames, né, em alguns que eles vão chamar de essenciais, quando a gente estiver lendo, né, o livro, e alguns que são os desejáveis. E uma outra coisa que eles fizeram é que se eu não tenho acesso a um determinado teste, então eu termino a minha classificação no nível anterior. Então, se eu não consigo classificar se o meu difuso é um centro germinativo ou não, porque eu não tenho algum teste específico, ele fica um difuso de grandes células sem outra especificação. Tá? Nas outras edições, eram citadas sempre entidades provisórias, né?
doenças que eles estavam em dúvida se era ou não alguma doença específica. Eles tentaram minimizar ao máximo isso nessa edição. Então, entidades provisórias não foram criadas. Mas no caso de dúvida se uma doença, algum subtipo, é ou não uma doença diferente, eles sugerem isso no capítulo específico. E o livro ele vem numa ordem que é das doenças imaturas para as doenças maduras. E quando das maduras, das menos graves para as graves não, agressivas, né, para as mais agressivas. Muitas doenças com predisposição germline, ou seja, que já vem herdado no material genético do paciente, e doenças associadas a imunodeficiências primárias foram incluídas, né? E por uma outra consideração que eles fizeram é que eles vêm mudando os nomes, né? Aquelas doenças cujo nome inclui uma translocação, sei lá, LMA 119, eles têm preferencialmente chamado elas pelo gene envolvido ou pelo rearranjo, né? Então, 119 seria o ETV6 RUNX1. E aqui, por exemplo, a 1114, eles têm usado mais a denotação IgH-CCND1, por exemplo, né? Bom, então a gente vai falar hoje sobre as neoplasias linfóides, então começando pelas neoplasias de células B e no final passando rapidamente pelas neoplasias de células T. Então são alguns highlights, alguns pontos que eu achei mais interessantes do artigo, né? Mas ele é extremamente detalhado, né? Então, a primeira coisa interessante é que foi adicionado um novo capítulo. Um capítulo, na verdade, de neoplasias que não são neoplasias, né? Na verdade, são lesões tumor-like, né? Com predominância de células B. São aquelas situações onde eu tenho uma proliferação de células B bastante intensa que simulam um linfoma, cujo diagnóstico diferencial é o linfoma. Então, várias doenças que eventualmente foram incluídas ou doenças que estavam em outros capítulos. Então, por exemplo, aqui um termo mais genérico, né, que são as proliferações linfóides reacionais ricas em células B, doença relacionada a IgG4, doença de Kestelman unicêntrica, idiopática e a multicêntrica associada ao HHV8 foram incluídas nessa categoria, porque elas não são classificadas necessariamente como sendo uma coisa neoplásica ou maligna. Então, eles ficaram nesse capítulo, que é como se fossem lesões que simulam linfoma e que merecem o diagnóstico diferencial. A doença de IgG4 é interessante que ela foi descrita não tem muito tempo, né? E vem sendo, os reumatologistas, principalmente, têm pesquisado muito sobre essa síndrome. Bom, então isso começa antes mesmo da gente entrar nas neoplasias, propriamente dito. Então, esse seria o primeiro capítulo da categoria das células B, vamos dizer assim. Então, nas leucemias agudas, então começando com as imaturas, eles colocam dois termos que são bem parecidos, mas que eles tentam usar para diferenciar a classificação. Então, eles usam o termo, aquele termo NOS, que a gente... Só quando a gente já fez todos os testes possíveis para classificar aquela doença, incluindo painéis genéticos e moleculares. Quando eu não tenho esses testes, ele chama de sem classificação posterior, ou sem no further classified, NFC. Né? Então, é um pouco diferente. O NOS eu só uso quando todos os testes já forem insuficientes para classificar aquela doença. Então, ele cai na categoria NOS. Agora, se você tem ali uma suspeita, por exemplo, de uma mieloproliferativa, a gente não consegue fazer calreticulina, JAK2 e tal, ele cairia no sem classificação posterior. E, como eu já falei, os nomes eles tentam mudar da translocação para o uso principal da fusão ou do rearranjo gênico. Aqui, essa tabelona aqui, só para mostrar essa mudança de nomenclatura. A maioria das leucemias continua mais ou menos sendo a mesma, e os capítulos trazem algumas considerações moleculares, de via de mecanismo, a via molecular que está afetada e tudo mais, mas os nomes ficam muito parecidos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tinha anteriormente a leucemia de células, a LLAB, né, com translocação 922. Agora eles só chamam de LLAB com a fusão do BCR-ABL1. E assim segue por vários outros. Algumas mais raras foram incluídas, como uma que eles chamam de ETV6 RUNX1-like, e também uma que tem a fusão TCF3, que é o cromossomo 1 com HLF. Então, dentro dessa categoria, uma coisa interessante, né, só para chamar atenção, é que com o desenvolvimento do conhecimento sobre
a genética e as vias metabólicas e moleculares dessas doenças, esse pequeno grupo aqui, que já existia na classificação 4 revisada, né, que foi de 2016, então, que é a LLAB com outras anormalidades genéticas definidas. Então, é um grupo raro de doenças que tem algumas mutações muito específicas, né? Só que de interesse, eu queria chamar a atenção para as LLABs que apresentam essas mutações aqui. Os NF384, DUX4 e o PAX5, que são LLAs Bs que elas podem, ao longo da terapia ou mesmo no diagnóstico, apresentar um fenótipo monocítico. Ele não cita se isso a gente vai chamar de bifenotípico, vai chamar de LLAB com esse rearranjo. Provavelmente vai ter aí uma zona cinzenta nessa classificação, mas é interessante essa doença, ela dá mais em criança, mas a gente já pegou algumas vezes isso. Uma LLAB vai tratando, daqui a pouco o componente monocítico aumenta, mostrando então a importante plasticidade que tem nas doenças hematológicas, né? Então, o LLAB, mais ou menos, é isso. Dentro das células B maduras, eu vou fazer uma pequeno tour aí por algumas alterações que eu achei mais interessante. Então, foi incluído um capítulo único para lesões pré-neoplásicas e doenças de pequenos linfócitos. Então, isso ficou bem interessante, porque essa doença de pequenos linfócitos, basicamente, MBL e as linfocitoses B monoclonais não LLC foram incluídas no mesmo capítulo. Uma outra coisa muito interessante é que a prolinfocítica B é uma entidade que eles deletaram, porque ela era muito heterogênea e eles redistribuíram ela em outros capítulos, como a gente vai ver a seguir. E eles criaram, um desses capítulos que foi criado, é uma grande categoria, na verdade, que eles chamam, que são os linfomas e leucemias esplênicas de células B, onde eles juntaram várias doenças que têm como sua origem, principalmente, o baço, né? Então, nesse capítulo primeiro aí de doenças pré-neoplásicas e neoplasias linfoproliferativas, né, de pequenos linfócitos, a gente tem a linfocitose B monoclonal, que continua a mesma coisa, a LLC, que é a mesma coisa, e como eu falei, a prolinfocítica B foi deletada, simplesmente, coitada. Bom, MBL, então. A linfocitose B monoclonal, ele divide em 3 categorias principais. Um que eles chamam de MBL de baixa contagem, quando eu tenho menos de 500 células de perfil LLC. Uma LBM do tipo LLC, que é quando eu tenho de 500 a 5.000, acima de 5.000 já é LLC, propriamente dito. E eu tenho a LBM não LLC. E aqui vem uma coisa interessante, que a LBM LLC é aquela linfocitose em sangue periférico, que a gente faz a imunofenotipagem, ela não é LLC, só que eu não consigo descobrir o que é, porque ela é uma linfocitose isolada. Esse paciente não tem linfonodomegalia, ele não tem hepatosplenomegalia, não tem alterações como anemia e plaquetopenia, ou seja, é uma linfocitose assintomática, por assim dizer, de qualquer valor. Então, se você tem 200 células ou se você tem 8.000 células, ele não muda essa classificação, ele continua chamando de LBM, não LLC. É claro que quanto maior a contagem de células no sangue periférico, maior a chance disso ser de você ter um sintoma em algum outro lugar, né? Dificilmente você vai ter 50.000 leucócitos não LLC que leva que não é um linfoma que você vai conseguir localizar. Eventualmente acontece, mas é muito raro, né? Ou de não ser algum tipo de leucemia crônica, né, que a gente está vendo. Então, a maioria dessas linfocitoses B monoclonais não LLC, a vasta maioria é um linfoma de zona marginal, tá? Só que a gente ainda não está formando massa e nem anemia ou plaquetopenia, ok? Na LLC, continua sendo a mesma doença, né? Ele coloca como sendo essencial para o diagnóstico alguns marcadores da imunofenotipagem, que a gente até já faz, e para o prognóstico ele também coloca alguns marcadores essenciais. Então a gente tem o FISH para todas as mutações, para todas as quebras, né? A mutação do TP53, o estado mutacional do IGHV e também o estereótipo 2 do BCR, que na verdade é feito quando a gente faz o sequenciamento do IGHV, né? É um estereótipo que inclui algumas subtipos específicos de IGHV que, mesmo mutados, conferem pior prognóstico, né? Cariótipo, alterações do BTK, BCL2 e outros genes também podem ajudar
no prognóstico, mas não são essenciais. Tá? Então, veio aqui que isso é uma coisa que a classificação OMS fazia menos anteriormente, que é falar como prognosticar, como classificar o risco dessas doenças. Isso não era muito abordado e vem sendo mais abordado nessa edição. A leucemia prolinfocítica B, a T de tatu, continua existindo, mas a B de bola não existe mais. Como ela era uma entidade heterogênea, ela foi subdividida. Então, uma variante... Por quê? Algumas eles viram que, na verdade, era manto, que fazia aquela linfocitose, aqueles mantos com manifestação leucêmica importante. Algumas são evolução de LLC, principalmente quando elas são CD5 positivo, e não são manto, ou seja, não tem ciclina D1. E eles usam agora esse termo como progressão prolinfocítica de LLC para mais de 15% de prolinfócito. Né? Isso é uma coisa interessante, porque antes a gente usava um valor muito menor, né? A gente usava muito maior, quer dizer, que é 55%. Mas ele não dá maiores detalhes. E um outro, e aqui é uma entidade nova, onde eles pegaram e fizeram um guarda-chuva para algumas entidades, que eles chamam das leucemias ou linfomas esplênicas de células B com nucléolos proeminentes. Né? Então, você vê, um pequeno comentário, né? Que quando tem muito nome assim, com nucléolos proeminentes, com projeções, não sei o que lá, é porque geralmente essa entidade ainda é nova, né? E não tem uma classificação muito bem definida. Ou seja, pegamos um caso, por exemplo, 100 mil linfócitos, todos têm nucleolo, são B, não é manto, não é uma progressão de LLC, então ele cairia nessa classificação aqui, leucemia linfoma esplênico de células B com nucleolos proeminentes, né, descartando outras doenças, pô, não é um difuso nem nada disso, a gente cai então nessa classificação. Então aqui mostrando, né, o esqueminha como ficou, prolinfocítica 5 negativo, ele cai nessa classificação de esplênico com nucleolos preeminentes. CD5 positivo, ciclina D1 positivo, isso é um manto. Se não tem ciclina D1, isso é uma progressão prolinfocítica de LLC. Tá? Dentro desse grupo ainda de com nucleolos proeminentes, né, que não existia anteriormente, ele agregou esses casos de prolinfocítica que ficam sem diagnóstico, mas também aquela hairy cell leuquimia variante. Então, a hairy variante, a tricoleucemia variante, que antes era classificada ali nos linfomas esplênicos, ele continua lá, mas entra dentro desse guarda-chuva de nucleus proeminentes. A justificativa que eles dão aqui é que a hairy cell variante ela é muito diferente da hairy cell tradicional. Então, não vale, quanto mais claro ficar isso na classificação, mais claro também é para as pessoas entenderem que é uma outra doença. Isso é um linfoma que tem bastante núcleo, tem bastante projeção, mas que não tem nada a ver com a tricovariante em mecanismos moleculares e também no prognóstico. Difíceis de diagnosticar, tá? Principalmente o difuso de polpa vermelha, esplênico de polpa vermelha. Isso é um linfoma bem raro, né? A gente quase não vê, né? E ele dá algumas sugestões assim para como diferenciar isso de outros esplênicos, como principalmente o esplênico de zona marginal. Mas muitas vezes, né, ele vai falar do tipo de infiltração na medula, da expressão de alguns marcadores como CD200, mas no fundo, para você fechar o diagnóstico, muitas vezes precisaria de fazer um anatoma patológico do básico, e nem sempre vai ter indicação. E aqui, essa figura, né, ele tem algumas dessas figuras ao longo do artigo, mostrando como que algumas doenças foram jogadas para um lado ou para o outro. Então, hairy cell continua hairy cell, o esplênico de zona marginal, a maioria continua, mas alguns, quando tem nucleolos proeminentes, mudaram de categoria. A hairy cell variante entrou nessa categoria do nucleolo proeminente. O difuso da polpa vermelha, né, o linfoma esplênico difuso da polpa vermelha, ganhou a sua categoria. A prolinfocítica a gente já falou, e a LLC quando começa a evoluir para prolinfocítica. Bom, não sei se ficou muito claro, depois a gente pode voltar nisso daqui, mas são coisas que a gente vai absorvendo com o tempo também. Mudando um pouco agora da categoria dessas doenças que circulam muito, né? O linfoma linfoplasmocítico, eles ressaltam a importância do IgM na classificação. Então, a gente chamará, como já chamamos, né, de macroglobulinemia de Waldstrom,
quando a doença é IgM, o linfoma linfoplasmocítico é IgM e possui a medula óssea invadida, que é a enorme maioria dos casos de linfoma linfoplasmocítico. No entanto, a gente pode encontrar alguns linfomas linfoplasmocíticos que não preenchem esse critério, como, por exemplo, quando a cadeia pesada for IgG ou IgA, então isso a gente não chama de Waldstrom IgA, a gente chama de linfoma linfoplasmocítico IgG ou linfoma linfoplasmocítico IgA. A gente até teve um caso há uns 3 anos atrás que a gente publicou um linfoma linfoplasmocítico IgA. Quando essa célula não é secretora, ou quando ele é IgM, mas ele não invade a medula óssea, ele é um linfoma linfoplasmocítico. A gente não chama, então, da entidade macroglobulinemia de Waldstrom. O MID88 já é bem conhecido, né? Ele pode ajudar a diferenciar. Esse linfoma linfoplasmocítico, a gente, quem não é patologista, a gente olha como se fosse uma coisa muito fácil de diagnosticar, mas para o patologista, na biópsia, isso é bem difícil, porque alguns linfomas têm uma transformação, uma diferenciação plasmocitária. Então, é difícil para ele, às vezes, falar se ele é linfoplasmocítico ou se ele é um outro tipo de linfoma. Tá? Então, o MID88 pode ajudar. A citometria de fluxo ajuda também aqui, viu? Porque a gente consegue detectar alguns marcadores dos linfócitos, dos plasmócitos, que ajudam a gente a pensar em Waldstrom, mas de fato, ou linfoplasmocítico, né? Mas de fato, a anatomopatológica é bastante importante. E uma coisa que ele coloca, CCR4, e se o paciente for um candidato a fazer ibrutinib, o CCR4 mutado confere pior prognóstico. Então, voltando a falar da prognosticação, vamos falar assim. Bom, a gente conhece muito bem o linfoma de zona marginal esplênico, que está classificado lá no capítulo D, voltando aqui, os linfomas e leucemias esplênicos de células B. Só que existem linfomas de zona marginal fora do baço, né? E isso cai em um outro capítulo, que são os linfomas de zona marginal, que são extranodais. Então, a gente tem o linfoma de zona marginal associado à mucosa, que é o nosso malte, né? Então, continua a mesma coisa. Nós temos o linfoma de zona marginal primário da pele, tá? Que antes, ou primário cutâneo, como queiram, né? Que antes ele era incluído naquele zona marginal extranodal, né? E alguns permanecem o mesmo, que é o linfoma de zona marginal nodal e o pediátrico. Esses linfomas têm essa diferenciação plasmocitária comum, por isso que eles dificultam, às vezes, diferenciar do linfoplasmocítico. E assim, e interessante que esse grupo de doenças do linfoma de zona marginal são muito associados com diversos tipos de patógeno. Então, ele traz um gráfico muito interessante, né, mostrando, então, a etiologia, o sítio acometido e quais as mutações que induzem. Vocês veem que não tem nenhuma mutação que seja específica de algum tumor, mas é muito interessante como que o estímulo crônico causado por alguns tipos específicos de patógenos levam, então, o desenvolvimento de algumas mutações em alguns sítios específicos, né? Então, a gente tem o Helicobacter pylori, né? Essa Achromobacter chilosoccidans, né? Que está até interrogado, clamídia, talvez, síndrome de Sjögren, né? Muito, a gente sabe que associa-se com linfoma da glândula salivar, tireoidite de Hashimoto com linfoma da tireoide, até borrelia, eles questionam se não tem alguma lesão de pele. Tá? E aqui eles mostrando essas mutações, o que fazem, né? Ou é ativação da NF-kappa-beta, aumenta a sinalização nuclear, inibe, né, o sistema imune e até protege contra a apoptose. Bom, dentro do linfoma folicular, então o linfoma folicular é um dos mais comuns, né? Acho que é um dos que a gente mais tem interesse na prática clínica por conta da sua frequência. Os linfomas de foliculares, então a gente tem praticamente a mesma nomenclatura, mas a diferença aqui foi na classificação do linfoma folicular. Então, dentro desse capítulo, a gente tem os in situ, o pediátrico, o duodenal, e tem o folicular clássico, né? Então, esse folicular clássico recebe esse nome mesmo, tá? E ele é a grande maioria desses linfomas, e o que caracteriza ele? É a presença de pelo menos uma parte de um crescimento de padrão folicular, com centrócitos e centroblastos, e com a translocação 14-18 ou IGH-BCL2. Aquela nomenclatura que é um folicular grau 2 ou grau 3A, ela não tem sido mais necessária, ou eles têm desencorajado o uso dessa classificação,
Porque, primeiro, isso é muito difícil de padronizar, porque a padronização baseia-se na contagem de centroblastos em maior aumento, né, por campo em maior aumento. Só que eles falaram que já começou a ter microscópio digital agora, que o campo é de tamanho diferente, quais são o tamanho do campo e tal. Então, os patologistas sentiam uma certa dificuldade em fazer essa classificação. E na clínica, na prática clínica, linfomas tipo 1, 2 ou 3A, eles mais ou menos se comportam de maneira muito semelhante. Então, não fazia sentido ficar estressando, vamos dizer assim, o sistema com essa classificação. No entanto, aquele 3B, que ele já tinha muito centroblasto, já se comporta mais como uma coisa agressiva, quase um difuso, né? Ele recebeu um novo nome, que é o linfoma folicular de grandes células B. Então ele fica ali mais ou menos entre quase um folicular e um difuso. Então esse 3B vai receber esse novo nome, que é o linfoma folicular de grandes células B, que é um antigo folicular 3B. Existe um tipo bem raro, chamado folicular com características incomuns, que o patologista não consegue classificar muito bem. Os centrócitos eles são um pouco maiores, mas ele faz um padrão folicular mais ou menos, não tem 14, 18, mas ele não chega, vamos dizer assim, a ser um difuso, né? E ele tem uma assinatura molecular, que é RF4 negativo, STAT6 positivo, então ele fica nessa categoria com características incomuns. Mas é um linfoma bem raro, tá? Então acho que não vai ser, no dia a dia, não vai ser algo que vai causar muita dificuldade para a gente no dia a dia. O linfoma de células do manto também continua basicamente a mesma coisa. Agora, só lembrando que existe uma variante do linfoma de células do manto chamada variante leucêmica não nodal. Isso não é a leucemização do manto clássico, tá? E nem é um manto blastoide. Ele também é um subtipo raro, bastante difícil e que tem ali a sua parte molecular um pouco diferente, porque apesar de ter ciclina D1 muito forte, ele não tem SOX 11, ele é CD5 negativo, rearranjo gênico não é típico, né? Mas ele é um pouco difícil de diagnosticar, porque ele vai ser esse CD5 negativo que expressa ciclina D1 e é leucêmico. Então, ele talvez até no futuro possa mudar de classificação. Um capítulo que ele vai introduzir no livro novo é onde ele vai detalhar a transformação dos linfomas B indolentes. No entanto, ele não entra em detalhes no artigo, então a gente vai ter que esperar o livro para ter mais informações do que ele se refere nesse capítulo novo que foi criado. Se ele está só explicando coisas dos outros linfomas, que a gente já falou até agora, ou se são algumas entidades novas. Só lembrando, o livro deve sair no final desse ano, 2022, começo de 2023. Tá? Bom, então a gente saiu agora, né, das neoplasias de células B mais indolentes e vamos passar agora para as doenças mais agressivas. Então, o carro-chefe das doenças de células B agressivas é o linfoma de grandes células B. E ele traz novos nomes e novos guarda-chuvas, né, para a classificação. O tipo que vai ser chamado de NOS, quer dizer, linfoma de classificação ou sem outra especificação, é o tipo mais comum e ele é usado quando eu não fecho nenhum dos outros 17 subtipos de difuso que tem. Então, assim, o mais comum é o que não é nenhum dos outros 17. Ele é aquele famoso difuso de grandes células B, que dá no linfonodo, a gente chama ele de centro germinativo, quando ele tem um padrão de expressão de centro germinativo, né, na citometria de fluxo na imunistoquímica, ele é CD10, CD38 positivo, e a gente tem o difuso de células B ativadas ou de não centro germinativo, né, que não tem esse perfil que eu acabei de falar. Fora ele, essa nova classificação reconhece 17 entidades classificadas como grandes células, linfomas de grandes células B. A ordem foi errada aqui. Tá? Para a maioria dessas entidades, os conceitos biológicos, as estratégias diagnósticas são praticamente as mesmas em relação a essa classificação 4 revisada. Um detalhe apenas é que, eventualmente, o nome difuso some da entidade. Porque quando você não pode falar que ela é um difuso, ou seja, vamos supor, se é um tumor que dá numa cavidade, o nome de ser difuso ou folicular, que seria a contraparte aqui, não faz muito sentido. Então, o pessoal tirou esse nome difuso da classificação. Então, esse tabelão aqui é um slide feio, né? Mas só para mostrar o quê? Aqui estão todas as 17 entidades, várias delas continuam com o mesmo nome, né? Então, linfoma B de grandes células ALK positivo, continua. Granulomatose linfomatoide, continua. Difuso nas células B associada à inflamação, linfoma plasmablástico, eles continuam. Primário de mediastino, né, que é um pouco mais comum, eles continuam com o mesmo nome.
Algumas entidades não tinham sido previamente incluídas na classificação, como esse daqui, chamado de o linfoma B de grandes células associado à fibrina. Ele não era classificado, ele estava previamente dentro de um subtipo do linfoma associado à inflamação crônica, mas ele não traz mais detalhes de como classificar essa categoria. Um linfoma interessante, que é o linfoma associado a uma sobrecarga de fluidos, que é comum em pacientes que têm congestões. Então, paciente que tem, ele se desenvolve na cavidade, mas ele não é relacionado ao HHV8. Por isso que ele não é um linfoma, por exemplo, em PEL, né, que é o linfoma de efusão. Ele não é um linfoma de efusão, isso que eu ia falar, porque ele não é associado a HHV8, ele é associado à congestão. Então, ele tem também ali os seus marcadores genéticos são um pouco diferentes e ele não tem o vírus participando. E uma coisa que ele inclui também são os linfomas de sítios privilegiados, imunoprivilegiados, que inclui o antigo linfoma do sistema nervoso central, mas também o da vítreo-retina e também o linfoma do testículo. E alguns tiveram umas pequenas mudanças no nome. Por exemplo, o linfoma Burkitt-Like com a aberração do 11q. Agora ele chama de linfoma de B de alto grau com alteração de 11q. Então ele tirou o nome Burkitt-Like. E algumas coisinhas assim. Mas o que chama mais atenção para mim, o que chamou mais atenção, é que aquele linfoma que a gente HIT, né, que é aquele linfoma B de alto grau, difuso entre células B de alto grau, né, que tem um Ki67 elevadíssimo, super agressivo, e que tem mutação do MYC do BCL2, antigamente podia ser MYC BCL2 ou MYC BCL6. Então, o BCL6 também entrava nessa classificação e ele foi retirado agora. Eles viram que, na verdade, quando tem o BCL6, ele não tinha um comportamento clínico e nem molecular parecido com o MYC BCL2. Então, agora o Double Hit, né, que ganhou esse apelido, ele é só quando tem o rearranjo do MYC e do BCL2. E o nome dele agora é linfoma de alto grau com MYC, com rearranjo do MYC e do BCL2. Tá? Espero que tenha ficado claro. O BCL6 caiu fora e entrou dentro do difuso NOS quando presente. E aí, aqui, de novo aquela figurinha, né? Mostrando para onde que foram cada uma das doenças antigas e onde que ela foi parar. Né? Mais ou menos é o que eu falei, ele coloca muita coisa, parece que ficou muito complexo, mas são algumas mudanças relativamente pequenas. O que é interessante para o patologista e para o clínico é essa questão aqui, do MYC, do BCL2, do BCL6. Então, esse pequeno algoritmo aqui mostra como fazer a classificação desses tumores. Por quê? Por que eu estou batendo nessa tecla? Esses tumores, quando a gente olha na microscopia, seja na citologia, seja na histologia, eles têm um aspecto semelhante. Apesar do Burkitt ele ter aquela clássica imagem com um citoplasma muito basofílico e cheio de vacúolo, existem difusos de células B que podem lembrar essa morfologia, e só isso não classifica. Então, a análise do MYC e do BCL2 são muito importantes para a gente conseguir saber onde, em qual categoria a gente vai conseguir colocar essas doenças, porque ela tem um prognóstico e eventualmente até um tratamento diferente. Tá? Então, basicamente, o Burkitt é quando eu tenho alteração no MYC, meio rearranjado com o gene da imunoglobulina, né, que é o nosso 814, mas o BCL2 e o BCL6 são germline. Tá? Agora, difusos, aí você vai ter que olhar o BCL2 e o BCL6 para saber se ele é um difuso ou se ele vai entrar naquela categoria do alto grau com MYC BCL2. Okay? Espero que não tenha ficado muito complicado. O Burkitt, ele traz o conceito de que, não muda muito na classificação, mas aquela história que a gente tinha de classificar como endêmico ou esporádico, né? Ele meio que vai mudando isso para mais ser o Burkitt EBV positivo ou EBV negativo. Porque a palavra endêmica esporádica traz uma ideia um pouco diferente, agora que muitos esporádicos têm aparecido de forma endêmica em alguns lugares, vamos dizer assim. Então, eles classificam agora principalmente como EBV positivo ou negativo. Tá? Não que seja proibido falar a forma antiga, mas essa forma talvez ela traduza melhor a doença de fato do que a gente está falando. O HHV8 ganha um papel importante na classificação, então tem um capítulo só para ele, porque tem algumas doenças que vêm dele, né? O linfoma primário de efusão, o linfoma difuso associado a HHV8, esse KSHV é kaposi sarcoma
herpes vírus, /HHV8, seria o nome completo, né, do vírus. E também as linfoproliferações muito raras também, como, por exemplo, linfoproliferativa geminotrópica, coisas que são muito difíceis da gente visualizar no dia a dia, na prática, né? Um capítulo que ele traz, que é bastante interessante em questão de não muda talvez tanto a doença, mas muda bastante a classificação, são quando as doenças linfoproliferativas surgem no contexto de uma imunodeficiência. Então, antigamente, essas doenças eram classificadas baseadas no background dela. Então, era uma doença associada ao HIV. Era uma PTLD, ou seja, uma doença relacionada à imunodeficiência pós-transplante. E aí, depois a gente falava uma PTLD oligoclonal, monomórfica, polimórfica, clonal, linfoma. Ele inverteu essa ordem agora. A classificação começa baseado na entidade e depois ela vai para o background genético. Ou seja, eu não falo mais, entre aspas, né, que eu não falo mais PTLD. Eu falo, ele tem uma doença monomórfica associada à imunodeficiência pós-transplante. Então muda um pouco o racional da classificação. Então os capítulos vão estar um pouco separados. Então, antes eu tinha um capítulo de PTLD, que descrevia todas as PTLDs. Agora elas foram distribuídas quando elas são Então, tem os capítulos de hiperplasia. Então, ele juntou todas as doenças que dão hiperplasia. Depois, ele tem as linfoproliferações polimórficas e a úlcera associada a EBV. Então, ele junta todas as imunodeficiências que dão linfoproliferações polimórficas e associam no mesmo capítulo. Depois, os linfomas e depois as linfoproliferativas associadas a erros inatos da imunidade, né, que são aquelas imunodeficiências primárias. E aí a gente falaria, então, ele tem uma hiperplasia folicular associada a uma imunodeficiência do HIV, por exemplo. Certo? Então, ele tem um linfoma associado a HIV. Seria, então, uma linfoproliferação polimórfica associada ao HIV. E assim vai. Vai mudar um pouquinho a ordem de classificação. Talvez não tenha tanto impacto no raciocínio clínico, mas talvez seja importante a gente entender isso quando começarem, nos próximos anos, a saírem laudos, etc., com essa ordem de classificação. E aí tem todo um capítulo agora sobre as linfoproliferativas no capítulo com imunodeficiência, mostrando basicamente aquele slide anterior que eu tinha mostrado para vocês. Então tem as hiperplasias, as linfoproliferações polimórficas, a úlcera mucocutânea BV positivo, o linfoma, então, no contexto de uma imunodeficiência, e as linfoproliferações e linfomas associadas a erros inatos da imunidade. Tá? Que são aquelas doenças como SCID, etc. Né? O Hodgkin. O Hodgkin, as formas clássicas mudam praticamente nada. Ele faz algumas considerações sobre doenças que podem simular o Hodgkin, mas a classificação fica mais ou menos a mesma coisa. No entanto, de linfócito, que já era até colocado num capítulo diferente, né? Eles estão com a tendência a jogar isso para um linfoma B e tirar esse nome Hodgkin ao longo do tempo, né? Tanto que eles falam que talvez o termo mais preciso seria chamar de linfoma nodular de células B com predominância de linfócito. Isso acontece porque eles estudaram, então, o que eles chamam de programa de células B, né? Ou seja, o rearranjo ali do gene da imunoglobulina, no Hodgkin, ele não é funcional. E nesse linfoma aqui, ele é funcional. Esse ser funcional, não ser funcional, ou seja, a capacidade de produzir uma imunoglobulina, mesmo que defectiva, ele é característica dos linfomas B não Hodgkin. Então, o Hodgkin ele não tem isso. Então, fica estranho na cabeça dos editores colocar isso no mesmo capítulo. Então, é possível que isso, com o tempo, pare de ser chamado de Hodgkin. Tá? Mas ainda mantiver essa nomenclatura. Bom, espero que não esteja muito cansativo para vocês, mas já chegando no final aqui, falando só agora das doenças de plasmócitos. Várias condições que nós já conhecíamos na clínica foram colocadas dentro das doenças plasmocitárias. Então, a gamopatia monoclonal de significado renal, né? Ou seja, quando o paciente tem uma gamopatia de significado indeterminado, mas que tem lesão no rim causado por essa imunoglobulina, né? Então, ficava uma coisa meio sem classificação, então a gente está chamando de gamopatia monoclonal de significado renal. Uma coisa interessante é que nesse capítulo de doenças plasmocitárias, eles assumiram muitas coisas do grupo do mieloma, do International Myeloma Working Group.
Então, muitas coisas aqui foram unificadas, para não ficar muitas classificações diferentes. Doença por aglutinina frio foi incluída, a síndrome TEMP, a síndrome AESOP foi incluída, e ele vai discorrendo como que faz essas classificações. São síndromes ali correlatas na mesmo racional do Poins, né? Então, são alguns achados clínicos que têm como ponto comum a presença de gamopatia monoclonal. Então, ele mostra aqui só esses capítulos. Então, tem as gamopatias monoclonais, que a gente tem a aglutinina, gamopatia IgM monoclonal de significado incerto, não IgM de significado incerto, a gente já sabia que a nossa gamopatia monoclonal de significado indeterminado, né? E essa nova, que é quando tem significado renal. As doenças de depósito, de cadeias pesadas e efetivamente as doenças de plasmócitos. A gente tem o plasmocitoma, o mieloma e o mieloma associado àquelas síndromes paraneoplásicas, que é Poins, TEMP e AESOP. Dentro do mais comum, a estratificação de risco para IgM, para MGUS e IgM, ou seja, gamopatia de significado indeterminado, né? GMSI que a gente fala, do tipo IgM e não IgM foi atualizado. Então ele coloca quando que isso tem risco de virar um mieloma ou virar um Waldenström propriamente dito. Então ele coloca 3 fatores principais. Que é a alteração na relação de cadeias leves livres no soro, ou seja, alteração do free light, né, que o pessoal chama, que é o kappa lambda. Quando não é IgG, IgM tem maior risco de transformação. E quando a proteína M sérica é maior do que 1,5. Então, isso é o risco do quê? De uma gamopatia evoluir para uma doença implantada, tipo mieloma. Se tem todos os 3, o risco de progressão em 20 anos é muito alto, de 50% a 60%. Mas vejam que é relativamente longo o período. Agora, se nada disso está presente, o risco de transformação ao longo de 20 anos é de 5%, é muito baixo. Então, a gente pega um paciente ali que tem uma gamopatia bem discreta, que não altera a cadeia leve, é IgG e tem uma proteína muito pequena, perto do limite de detecção do teste, o risco disso virar um mieloma é muito baixo. O estadiamento de mieloma, ele usa os critérios do International Myeloma Working Group, e ele ressalta aqui 2 coisas muito importantes no acompanhamento da doença, né? Que é o PET, a importância do PET-CT, né? A gente já usa bastante a ressonância, mas ele coloca o PET sendo interessante nesses casos, mas não entra em grandes detalhes, tá, pessoal? E ele fala também da importância da doença residual mínima, né? Seja por citometria de fluxo de nova geração ou pelo sequenciamento de nova, ficou próximo aqui, não sei porque eu botei isso, mas de nova geração, né, pelos rearranjos do gene da imunoglobulina, né? Então, isso aqui são técnicas de citometria, mas não de sequenciamento, mas que não são as convencionais, né? É o NGS e a citometria de fluxo que a gente chama de bulk ELISA, que é quando a gente usa um grande volume de medula para o processamento da amostra, tentando obter um enorme número de eventos para ver se acha alguma célulazinha doente ali no meio. Para finalizar, neoplasias T e NK. Essas neoplasias, eles mantiveram as duas no mesmo capítulo, tá? Porque algumas doenças têm aspectos que é difícil você falar se é T, se é só NK, se são as duas juntas neoplásicas, né? E como são doenças mais raras, eu não vou me estender muito. Mas, como eu falei, elas ficam juntas, porque em algumas entidades o fenótipo é dúbio ou até híbrido, como por exemplo o linfoma de células TNK, né, nasal. Ele acrescenta uma nova categoria bem legal, que é uma categoria de lesões e linfoproliferações também que não são tumorais, mas que confundem, né? Principalmente uma síndrome chamada ALPS, que é uma síndrome, principalmente que dá em criança, que é a síndrome linfoproliferativa autoimune, tá? Então é uma doença que gera linfonodomegalia difuso na criança, pode ter imunossupressão associada, né? Mas ela não é neoplásica, ela é associada a defeitos da via do Fas. A doença de Kikuchi e Fujimoto, que também é uma proliferação linfóide T, não neoplásica, e uma proliferação interessantíssima, que é a proliferação T, linfoblástica indolente, que na verdade são células tímicas imaturas que se proliferam de forma benigna em sítios extratímicos. As leucemias agudas T não têm maiores alterações, muita coisa se descobriu, mas nada que mudasse. E dentro das linfoproliferativas T maduras, a gente tem poucas alterações concretas, tá? Ele fala várias vezes sobre essa via tal, a gente descobriu que essa doença tem mais a via tal, tem mais a via tal, mas nada fecha. Ele muda um pouco as nomenclaturas, mas ele mantém 11 famílias principais de doenças.
que são as leucemias de células T e NK maduras, os linfomas cutâneos primários, células T, proliferações de linfomas intestinais, o hepatoesplênico, o anaplásico, os linfomas de células T foliculares auxiliares, outros linfomas T periféricos, que é quando a gente não consegue classificar, uma nova, são quando os linfomas TNK associados a EBV, e as proliferações de células T EBV da infância. Tá? Estão mostrando aqui, né? Vejam que aí tem umas mudancinhas assim, entre aspas, com todo respeito, bobas, né? Tipo, LGL, T-cell, aí ficou só T large granular leuquimia, coisas simples. Né? Mas uma coisa interessante é que dentro do capítulo das leucemias, não dos linfomas, das leucemias de células T maduras, ele coloca a síndrome de Sézary. E ele deixa a micose fungoide lá no capítulo de linfoma. Então ele afasta as duas no espaço, vamos dizer assim, mas ele faz isso de propósito. Porque a síndrome de Sézary e a micose fungoide, apesar de serem bastante relacionadas, é tipo a mesma célula, na verdade elas têm mutações muito diferentes, que fazem com que a micose fungoide ela sempre seja restrita à pele e ela não se transforma em síndrome de Sézary, entende? A síndrome de Sézary já nasce síndrome de Sézary, né? Elas já surgem diferentes. Então, com isso, elas são colocadas em capítulos à parte para realçar essa diferença e não haver nenhuma confusão. Bom, só para finalizar, então, os autores ressaltam, né, que nenhuma classificação é perfeita. As doenças elas surgem de linfócitos que estão em diferenciação. Então, um ponto de corte nessa diferenciação, ele, apesar de todo o estudo e tudo mais, de certa forma, sempre vai ter algo de arbitrário. A partir daqui eu vou chamar disso, a partir daqui eu vou chamar disso. Eles citam até essa frase do Dostoiévski, né, que a realidade é infinitamente diversificada e resiste à classificação. Mas mesmo sendo tão diversa assim, a gente precisa fazer isso, né, para tentar ao máximo, né, baseando em evidências clínicas e laboratoriais, e estando sempre disposto a evoluir, poder uniformizar o nome que a gente dá para as doenças. Né? A classificação 4, ela veio em 2008, então vocês veem que ela durou muitos anos, né? Consolidou muitas entidades e agora vai tendo um refinamento disso. E eles esperam, segundo os planos dele, a cada 5 ou 6 anos estar aprimorando essa classificação, apesar de saberem que é muito difícil. O livro sai no final do ano e talvez aí a gente tenha mais explicações sobre algumas coisas. Bom, pessoal, era isso. Espero que não tenha ficado muito chato para vocês, que é sempre muito slide, bababá, bababá, bababá. Mas eu quis trazer algumas coisinhas que eu achei mais interessantes aí, já que acabou de sair do forno. E se alguém quiser complementar, eu acho que seria excelente. Dificuldades, se vocês acham que isso piora, se ajuda, deixa só a gente confuso. É isso. Obrigado, pessoal. Matheus, bom dia a todos. Bom dia, Matheus. Parabéns, cara. É um tema árduo, mas eu acho que esse último slide seu foi maravilhoso. A gente tem que classificar o inclassificável, que é a realidade, que é o real life, mas tem que ter classificação. Então, gostei muito. Eu queria até falar, a gente fala isso muito no ambulatório, talvez a classificação que mais vai mudar a nossa prática por uma questão de seguradora é o Hodgkin, predomínio linfocitário nodular, que nunca foi um Hodgkin, né? O aspecto poderia ser Hodgkin, grandes células em meio a um microambiente T, mas na verdade é um linfoma não Hodgkin de células B maduras. Então, mudando essa classificação, a gente vai poder usar o rituximab sem problema. Eu acho que isso talvez é o que, de tudo isso, é o que mais vai impactar prático. Mas, logicamente, isso é muito legal. A gente muda muito menos hoje ainda o tratamento, mas a gente começa daí, né? Da estratificação do conhecimento para depois chegarem as novas drogas. É isso aí. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. É muito expositivo, né? Não sei se você quer colocar alguma coisa. Acho Oi, que doutora foi. Mil. A doutora Oi, Milko vai doutora Mil. falar?
Não é que ela apareceu aqui, tô dando um Ah, oi. tá. Eu acho que foi ótimo também. Parabéns, Matheus. Eu acho que pra gente é estranho que durante muito tempo juntou todo mundo num balaio de gato, né, nos anos 90, ali na primeira vez que foi. E agora a gente está de novo separando, né? Acho que de uma forma mais inteligente, talvez, do que foi para as classificações mais antigas, né? Real, e que pelo menos ela faz sentido biológico e como o Otávio falou, né? Vai mudar, talvez, nas decisões terapêuticas, né? Mas acho que foi criticado até porque ficou complexo demais, né? De certa forma, né? Essa nova classificação. E talvez o que você tenha falado, tem coisa que talvez não precisasse, assim, parece um pouco preciosismo, né? Não sei o que você acha. Eu acho que, como você falou, às vezes algumas coisas só muda o capítulo, na verdade, né? Ela muda, é a mesma doença, mas ela sai de um capítulo e vai para o outro para ficar mais próximo das doenças correlatas, né? Ah, mas é que eu acho, assim, eu vejo essa classificação 4, ela já me parece muito boa, né? Então ela está sendo refinada agora, né? Não pode refinar demais a ponto que a gente não consiga fazer. A única coisa que eu me preocupo é a acessibilidade que nós temos a vários dos testes que eles pedem para a classificação, né? Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de ter testes relativamente simples, né? Que dirá os testes mais complexos, né? Em Sim. alguns contextos é fácil, em outros contextos não tanto, né? Então, acho que a gente tem que correr atrás disso, obviamente, não ficar usando isso de muleta, né, para sempre, mas isso daí acho que num primeiro momento tem um pouco de dificuldade. Eu acho que por isso até que eles colocam esse negócio de classificar como assim, essa doença é tal sem outra classificação posterior, assim, não conseguir ir além, é tipo isso. Para que não fale que é um NOS que dá a entender que é uma coisa que você fez tudo, assim. Então, eles tentam separar essas duas coisas, né? É, e Ô, realmente a Matheus, gente tem esse problema no Brasil de. Celso, Matheus, está me ouvindo? Oi, doutor Bojinho, eu ouço bem. Tá, muito obrigado, viu, pela exposição. Realmente, isso é importante para o pessoal também mais jovem, que vai conviver muito tempo com essa classificação. Você vê se a última que se falou faz tanto tempo, né, vários anos. Talvez em 4, 5 anos eles consigam reclassificar ou alterar alguma coisa. Talvez não. Mas o que realmente preocupa, o Fábio Kerbal já tinha apontado na aula anterior dele, de leucemia linfóide aguda, é a dificuldade, que você também comentou agora, de que para encaixar bem nessas classificações, você vai ter que dispor de um arsenal de laboratório e de apoio muito forte, né? Os patologistas vão sofrer, mas o pessoal da citometria, o pessoal da genética, para conseguir classificar completamente uma entidade. Talvez, o Otávio também colocou, isso não interfira muito ou pouco na conduta clínica de conduzir o paciente, inclusive em tratamento. Mas certamente fazer uma classificação dessa vai exigir muito esforço e dinheiro, né? Isso que vai ser mais complicado. Mas é como tudo, ao longo do tempo as coisas vão se acomodando e talvez algumas que vamos esperar isso, né? Eu não sei se é essa a impressão de todos, mas a impressão é que o número de entidades dificulta muito a classificação, né? E isso certamente vai impactar no dia a dia, mas talvez nem tanto na conduta clínica. Deixar para a Mio falar aí que ela tem mais informação, talvez técnica, mas muito obrigado. Não, Bordinho, eu não tenho mais informação, não. Eu quero parabenizar o Matheus, uma aula complexa, grande, e você conseguiu expor muito bem. Aliás, você sempre consegue fazer isso. Parabéns. Nossa, eu achei que realmente é bem complicado. As linfoproliferativas sempre foram bastante difíceis, né?
a nomenclatura, a classificação, etc. Lá no início, né, começaram a classificação bem simples, mas dentro de um contexto tão grande, então, na medida que foi avançando no conhecimento, principalmente genético-molecular, foi ficando cada vez mais complicado. Eu achei que é muita nomenclatura, até a gente se familiarizar com tudo isso, nós vamos levar um tempo, mas temos que fazer esforço na medida que é necessário a gente falar a mesma linguagem, né? Em torno das doenças, e vem os tratamentos, mais alvoterapia, etc. Então, vamos fazer esse esforço para poder acostumar com a nova nomenclatura e tentar utilizá-la. E, como já foi dito, precisamos desenvolver a parte genético-molecular, né? Principalmente molecular, que nós praticamente não temos, mas, enfim, com o tempo. Mas eu realmente fiquei bastante assustada, Matheus. Você foi bastante didático, mas acho que com o tempo a gente vai conseguir assimilar e falar a mesma linguagem. Se, como foi dito, se conseguirem de novo resumir, né, na evolução, melhor para todos. Mas vamos ver. Obrigada. Fazendo, bom, primeiro, só obrigado aí pelos parabéns, professora. E uma coisa só que eu lembrei de comentar, assim, algumas doenças a gente já tem até no livro 4, mas a gente não vê elas no dia a dia, né? Não vê elas, como meio feio, mas a gente não as vê no dia a dia. E por isso a gente não dá atenção. E aí, quando a gente olha, às vezes, o artigo, parece que é uma coisa nova, mas é uma coisa que já estava ali meio descrito, mas é tão raro, né? Tipo, hidroa vaciniforme, um negócio que a gente não vê, assim, né? Pelo menos eu nunca vi, né? Não que eu seja o mais experiente do mundo, mas eu nunca vi, então acho que é uma coisa relativamente rara. Mas a outra coisa que, pelo menos, uma das coisas que eu achei bom foi que ele deixa claro das linfocitoses monoclonais não LLC, porque eu acho que eu vejo, às vezes, muitos colegas clínicos sofrem um pouco, porque o paciente tem uma linfocitose que não é LLC, e ele fica procurando e procurando e procurando e procurando qual é esse linfoma, e faz biópsia, aí biopsia não sei o que, e vai atrás, né? Talvez ao assumir que existe essa entidade, isso dê um pouco de tranquilidade para o clínico de falar assim, olha, não tem linfonodo, claro, não tem linfonodomegalia oculta, né, tipo reto peritoneal, nada disso. Então, é uma linfocitose B monoclonal, não LLC, vamos acompanhar, né? E dar essa tranquilidade para o médico, porque deu um nome, vamos dizer assim. Enquanto não tinha um nome assumido, ele ficava, muitos colegas eles ficavam, aí faz biópsia de medula, aí faz PET, aí faz não sei o quê, e aí qualquer coisinha que aparece biopsiava. Então, acho que isso, pelo menos, tranquiliza assim o espírito, pelo menos para a gente poder seguir. No final, acabava seguindo, né? Mas com muitas investigações no caminho, né? Não sei se... Eu esqueci de perguntar, Matheus, não sei se eu perdi, você falou alguma coisa sobre leucemia de células plasmáticas? Não falei. Ele continua ali dentro não fala. Não falei. Ele não entra nesse detalhe no artigo, mas provavelmente ele deve ter poucas alterações em relação... Porque deve estar dentro do capítulo de mieloma, né? Deve estar dentro do capítulo de mieloma, provavelmente. Obrigada. Matheus, parabéns aí pela apresentação. Eu só queria fazer uma consideração, depois do que todos falaram das dificuldades, e principalmente você mesmo em relação aos acessos de exames. Aí eu fico pensando o seguinte, né? É difícil ter acesso a exame. Agora, você imagina ter acesso a colegas que consigam fazer isso nesse Brasil afora, olhar para essas situações e, de fato, entenderem, ou, claro que não vão entender, porque não são especialistas, e aqui a gente está num requinte cada vez maior de especialização. Então, essa acho que é uma grande preocupação, a formação, e o médico entender que ele não pode, entre aspas, entre todas as aspas,
claro, em cada situação é diferente, colocar ou tratar ou cuidar de um paciente que ele não está em condições adequadas do ponto de vista de atualização, etc. Mas isso que realmente me preocupa, nós estamos falando aqui para residentes, e esta é uma situação que tem que ser lembrada. Não só a capacidade de ter arsenal diagnóstico, mas ter gente formada e por esse Brasil afora, e entender que isto, ou entre aspas, subespecialista. Acho que essa é uma consideração importante, principalmente para os residentes aqui. Só concordo plenamente, porque a gente é hematologista, a gente já é especialista, né? Aí já tem hematologia e hemoterapia. Aí quem é hemoterapeuta também já é especialista em hemoterapia. Aí dentro da hemato tem a oncohemato, tem a coagulação, não sei o que. Dentro da onco, aí tem quem faz só leucemia, quem faz só linfoma, tem o transplantador. Então, realmente, a gente vai subdividindo, né, cada vez mais, né? E é difícil, né? A gente teve até um caso recente no ambulatório, que é um caso de LLC, que o paciente está evoluindo mal. E é difícil a interpretação se ele está fazendo transformação de Richter ou se ele está com uma LLC só que é refratária. A gente está, inclusive, nessa dificuldade. E, às vezes, muitos colegas a gente vê que pegam, por exemplo, uma LLC que está mais refratária e já chamam de Richter. E, às vezes, o patologista também tem dificuldade para classificar. Então, eu acho que é bem pertinente isso que você colocou. Não é fácil, às vezes, fazer a interpretação de todos esses dados, né? Fazer a interpretação de tudo isso que a gente acha. Isso num grande centro, ou num grande centro universitário, claro que é mais fácil, mas você fica imaginando isso Brasil afora. Eu acho que os residentes têm que lembrar disso e ter o discernimento de saber para onde vai ou não, até onde pode ir, até onde não pode ir. Uhum. Sem dúvida. Mais alguma dúvida, pessoal? Os residentes querem perguntar alguma coisa? Bom, a aula fica gravada, eu posso, né, tem os slides aí para todo mundo depois rever com calma, se quiser. Tem um artigo, né, que é melhor do que os slides, até, né, para ver, acho que vale a pena dar uma olhada. Aí.